Então, vamos começar. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Boa noite, professora Ana Tércia. Boa noite. Então, com muita alegria que a gente tem esse primeiro evento do ano do grupo de pesquisa em governança, auditoria e ESG, e também um evento, vamos dizer assim, de lançamento do nosso MBA em governança corporativa, compliance e ESG. E aí o nosso tema principal, que é um tema que está nas nossas pautas de discussão já há um tempo, né? Que é a entrada em vigor das normas IFRS S1 e S2. Então, eu acho que todo mundo conhece já a Ana Tércia, né? É um dos principais nomes que a gente tem no Brasil sobre o tema. Mas, de qualquer forma, Ana, vou pedir para tu te apresentar, principalmente considerando aí as tuas últimas funções, né, relacionadas aí à questão né, do teu envolvimento com a relatoria da norma. Então, já te passo a palavra e já deixo a primeira pergunta, que é no seguinte sentido. A gente vê que as empresas de sustentabilidade, as empresas já têm, pelo menos se a gente pegar as grandes empresas, né, já vou deixar um assunto para a gente introduzir a nossa conversa aqui, as grandes empresas já têm uma estrutura de sustentabilidade já há alguns anos, né? A questão do relatório de sustentabilidade não é novo, então as empresas já têm alguma área estruturada, já vem divulgando suas informações de sustentabilidade ao longo dos anos, e a grande questão agora é que a gente chega num momento novo, né? Então, se tu puder trazer para nós o que a gente tem de diferente desse momento de S1 e S2 para o que a gente tinha até, né, o SSB. Sim. Então, boa noite, professora Letícia, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nessa live. Primeiro, parabenizar a professora Letícia pela iniciativa, parabenizar a nossa Faculdade de Ciências Econômicas aí pelo pioneirismo no lançamento, né, desse MBA em governança, compliance e sustentabilidade ESG. É um tema que a gente tem sempre muito cuidado em trazer, e talvez por isso tenhamos até demorado um pouquinho em colocar no ar essa programação, né, toda essa grade aí de disciplinas que integram esse programa, muito também por conta dessa responsabilidade que nós temos por conhecer o nível de aprofundamento que a temática exige, de fazermos aí uma boa curadoria de professores e de conteúdos, né, para que a gente mantenha aí um foco naquilo que é prioritário em termos de mercado. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Ana Tércia, sou professora da universidade, né, da Universidade Federal, estou há 18 anos na URGS, 35 anos de formação na área de ciências contábeis, e durante todo esse tempo atuando muito dentro desse ambiente regulatório, como conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, fui presidente do Conselho, nos últimos 4 anos atuando na vice-presidência técnica do Conselho Federal de Contabilidade, e é aí que vem, acho que o primeiro grande insight, né, onde eu tive a oportunidade de ser a relatora junto ao plenário do Conselho Federal das normas, da convergência das normas de padrão S1 e S2, que vieram convergidas, então, do padrão IFRS, né, editadas pelo IASB, que é o board de sustentabilidade dentro da IFAC, assim como nós temos o board de normas financeiras, de contabilidade, né, para as empresas privadas, que é o IASB, nós temos o board que trata das normas de sustentabilidade. Então, da mesma forma como foi feita a convergência das normas contábeis, né, pelo CPC, que eu sou integrante também, foi feito o mesmo processo com as normas de sustentabilidade através do CBPS, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Então, esse processo vem evoluindo aí desde 2022, mais especificamente em 2023, ganhou força, quando, então, o Brasil tomou a decisão de adotar o padrão
das IFRS S1 e S2. Por que tomou essa decisão? Porque já havia essa sinalização no âmbito internacional, mas aqui no Brasil ainda não se sabia qual seria o modelo, exatamente como aconteceu, Letícia, lá atrás, quando a gente acompanhou aquele processo de migração do padrão contábil brasileiro para o padrão internacional, também havia uma dúvida do que nós íamos adotar, se era o S-GAAP, que era o padrão americano, se era o padrão IFRS, que era o padrão europeu, né? E o Brasil optou, à época, por adotar o padrão IFRS, né? Assim como a maioria dos países já vinha fazendo. Então, é importante destacar que, nesse processo, o Brasil foi pioneiro, né? Foi o primeiro país a sinalizar a adoção das normas de padrão IFRS S1 e S2, e tão logo assumimos institucionalmente esse compromisso, né? E não foi assim o Conselho Federal de Contabilidade sozinho que fez esse movimento, foi a CVM, através da resolução 193, e o Conselho Federal de Contabilidade, através da resolução 1178, que criou, então, a obrigatoriedade para as empresas que fossem reportar as suas divulgações, que deveriam fazê-la pelo padrão IFRS S1 e S2. Então, isso aconteceu lá no ano de 2024, né, a edição, então, da resolução da CVM e da resolução do Conselho Federal de Contabilidade, e a partir daí deu-se, então, todo um trabalho, né, meio que uma corrida contra o tempo para promover a tradução dessas normas, colocá-las em audiência pública e, o mais rapidamente possível, ter esses textos já disponíveis para que o público pudesse começar a trabalhar já de uma forma mais facilitada, com as normas traduzidas e já editadas como normas brasileiras de contabilidade. Então, esse processo ele foi muito rápido, né? Então, eu acompanhei isso assim de bastidor, né, de uma forma muito, muito intensa, que foi a tradução, a discussão, né, do texto que iria ser colocado em audiência, a colocação das normas em audiência pública e a aprovação disso no plenário do Conselho Federal de Contabilidade, em conjunto com a aprovação lá no colegiado da CVM. E aí chegamos isso aconteceu, né, então essa entrada em vigor lá no finalzinho de 2024, né, então a partir já de 2025, nós já estávamos com esses textos prontos, e dentro do período aí de adoção voluntária, né, então o que aconteceu no ano passado? Ainda no final de 2024, as empresas começaram a se apresentar para o mercado, né, dizer, olha, eu vou fazer no período voluntário, né, e ao longo do ano de 2025 nós tivemos 2 empresas reportando, né, que foi a Vale e as lojas Renner. Né? Então foi um momento assim bastante eufórico no mercado, de muita expectativa, inclusive, Letícia, se tu lembrar, nós estávamos em São Paulo, no evento, no Fórum CBPS, no segundo Fórum CBPS de Sustentabilidade. Então, nesse período, já tiveram 2 fóruns. Tive também a oportunidade de participar ativamente, tanto da organização desses fóruns, quanto também atuando, né, como palestrante, mediadora. Então, aí foi um período muito intenso de discussões, e aí o que eu queria relembrar, e acho que para a gente trazer também algumas informações de bastidores, foi que nós estávamos lá em São Paulo no dia posterior à divulgação do relatório da Vale. Então, foi o primeiro, então, assim, o mercado realmente estava muito eufórico e curioso para saber como é que seriam esses reportes. E aí, acho que é importante também nós trazermos aí alguns aspectos de ordem técnica, né, porque assim como... Ficou mudo, Ana. Eu bati aqui. Voltou? Voltou. Ok. Assim como as normas, toda a questão principiológica que norteia as normas brasileiras de contabilidade, as normas societárias, onde se espera que o profissional contábil faça tenha capacidade de julgamento, de escolha, de
tomada de decisão, ele participa de uma forma mais ativa do processo, de uma forma mais estratégica, já não é. Então, o contador sai daquele papel de um mero escriturador, de um profissional que está ali muito para reproduzir modelos e padrões e fazer uma escrituração, e ele passa a ter uma atuação mais estratégica, inclusive na decisão de metodologias, de uma série de procedimentos que as empresas passaram a ter que adotar a partir do momento que se inseriu no Brasil o padrão IFRS. Então, ele é principiológico, ou seja, tem que trazer, tem que fazer julgamento, tem que entender os principais elementos envolvidos na gestão da organização, né? Então, esses mesmos requisitos estão presentes também nas normas de sustentabilidade, mas eu diria assim, com um agravante em relação a uma cultura que nós temos, né, que é muito de contador, que é de ter modelo, que é de ter padrão. Então, hoje, quando a gente faz um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado, uma DFC, nós temos uma estrutura, uma grade de apresentação, nós temos uma classificação das contas no balanço patrimonial, né, na demonstração do resultado, inclusive agora com mudanças, né, por conta da entrada em vigor da IFRS 18 no Brasil, CPC 51, e eu estou trazendo esses elementos porque eles conversam muito com o tema da sustentabilidade. Então, quando a gente vem para os relatórios de divulgação de informações financeiras sobre sustentabilidade, é isso que esses relatórios são. Tá? Então, é uma divulgação financeira sobre sustentabilidade. Tá? Então, é isso que nós temos que decodificar a partir aqui dessa nossa fala, né? Então, não é meramente um padrão contábil para relatórios de sustentabilidade. Tá? É um padrão contábil para como nós vamos fazer as divulgações de sustentabilidade baseada em informações financeiras. Então, isso muda muito a percepção. E nós não temos um modelo estruturado para preencher. Aqui nesse pontinho, nesse item, nós vamos botar tal informação, nesse outro quadradinho, nós vamos colocar outra informação. Não existe esse padrão. Esse padrão, ele é livre, né? O que existe é um conjunto de informações que precisam ser trazidas para esse relatório, né? E que aí o S1 fala de riscos e oportunidades, onde a empresa tem que identificar os seus riscos e oportunidades relacionadas a questões, né, de sustentabilidade. Então, tem que revisitar a estratégia da empresa, tem que revisitar o ambiente, o cenário onde essa empresa está inserida, né, para ver o que é material dentro desse contexto e, a partir daí, dessa materialidade, né, estabelecer o que de fato representa risco e o que de fato representam oportunidades. E quando a gente vai para S2, isso fica ainda mais específico sobre questões climáticas. Então, não é assim, sair discorrendo sobre tudo. Não, o foco nesse primeiro momento do S1 e S2 é sobre as questões climáticas, né? Então, só para dar um exemplo, e aí depois já te passo a palavra, Letícia, só para matar esse primeiro bloco, né, para dar um exemplo, assim, pegando aí o relatório da Renner, que foi o segundo, então, a ser divulgado, né, também muito, como tudo, né, que a Renner divulga, muito criteriosa na sua forma de apresentação. Ele esperou um pouquinho, né, foi um pouquinho depois da Vale, e a gente sabe, né, que as empresas ficam olhando o relatório umas das outras para ver, como é que eu, né, consigo, né, melhorar, subir a régua, enfim. Então, não é uma concorrência, até porque são segmentos diferentes, mas existe, e eu acho isso também muito bacana, assim, uma certa vaidade das equipes em serem protagonistas nesse processo, né. Então, por isso também é importante a gente estar promovendo esse MBA, porque eu entendo que quem estiver cursando, quem estiver mais qualificado, as empresas que puderem oportunizar aos seus colaboradores essa qualificação, elas também serão disruptivas nesse processo, elas também terão essa vantagem do protagonismo, que é, inclusive, assim, de que se tiver que errar alguma coisa, o momento é esse. Agora já estamos entrando, né, a partir do próximo ano, as divulgações já passam a ser obrigatórias, né, já saímos do período voluntário, o que significa que o ano base de 2026 é o ano em que as empresas já têm que estar com seus sistemas organizados, parametrizados, para que essas informações possam ser reportadas lá em 2027, que vai ser o primeiro ano, então, de adoção obrigatória, compulsória, né, de adoção das normas. Bom,
Então, será que faltou alguma coisa que eu ia falar? Não, acho que era isso. Eu ia complementar, mas antes eu queria falar para o pessoal aqui que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, tá, pessoal? Então, podem ficar bem à vontade para enviar as perguntas aí que a gente vai respondendo. Sobre essa questão inicial aí, Ana, o que eu queria complementar é que é um ponto muito interessante esse que tu trouxe, né, da visão da contabilidade e talvez a necessidade que o contador tenha de sair daquela zona de conforto, vamos dizer assim, né? Então, eu penso que seja uma quebra de paradigma, tanto para as empresas que já tinham a sustentabilidade estabelecida de alguma forma, porque essas normas trazem um elemento que é muito forte, que é a conexão financeira, né, que é justamente o reporte financeiro da informação de sustentabilidade, e isso obriga, né, faz com que eu sempre digo, né, que as histórias contadas precisam ser as mesmas, né? Aquilo que está no relatório de sustentabilidade, ele tem que fazer sentido, ele tem que estar alinhado com as outras demonstrações financeiras, porque eu não posso relatar uma imagem diferente da empresa, diferente daquilo que ela mostra no seu balanço, né? Ou mesmo que seja uma meta, isso tem que, de certa forma, ser desdobrado em questões financeiras e aparecer de alguma forma nas demonstrações financeiras. E aí é uma questão muito interessante para que tenha a participação do contador de uma forma muito ativa, no sentido de ajudar também a empresa nesse processo de conhecer os desdobramentos financeiros das suas operações, né? Principalmente das operações relacionadas aí à sustentabilidade. Porque a gente vê que empresas que estão, de certa forma, num nível de maturidade na área de sustentabilidade, elas têm um gap com a área contábil, né? São duas instituições muito distintas dentro da realidade das empresas, e a partir desse momento, são dois grupos que precisam sentar na mesma mesa e discutir, né? Então, é muito interessante para o contador também enxergar que ele precisa trabalhar com dados financeiros e não financeiros, que aquela perspectiva, talvez, de meta, de projeto, ou de um indicador que não seja financeiro, ele vai ter em algum momento ali um impacto financeiro e ele vai ter que tentar, então, ajudar a empresa na definição dessas informações, de como medir, e acho que essa é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade de mercado, uma grande oportunidade para a contabilidade. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que quando a gente começou a falar de sustentabilidade, né? E aí, retomando esse todo o teu conhecimento presencial e histórico sobre o movimento, né? Eu quero lembrar aqui que a Ana foi a relatora da norma da NBC, né? TDS 01 e 02, que foi justamente a adoção, né, no âmbito da contabilidade, e isso foi na convenção de 23, né, Ana, que a norma Sim. Foi aprovada, e ali no texto da norma tem um ponto que eu acho muito importante, que eu gosto sempre de ressaltar, é que o Conselho Federal torna essa divulgação de sustentabilidade como parte da estrutura das demonstrações da empresa, dos informes, né, da empresa. Então, é uma outra demonstração. Então, a gente tem que dar para essa informação o mesmo peso que uma outra demonstração tem, né? Então, a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado que a gente tem com as informações, né, demonstração do patrimônio líquido, do fluxo de caixa, é a mesma importância, a mesma responsabilidade. E aí a gente entende também por que o contador, que é o responsável técnico por isso, né? Porque toda a informação contábil, né, a informação da empresa, melhor dizendo, não só puramente contábil, ela passa por por um informe que tem uma conexão financeira de responsabilidade do contador, né? Então, isso eu acho que é um aspecto muito interessante, que é diferente
daquilo que se tinha até então sobre sustentabilidade e de uma nova realidade que vem aí para as empresas, sejam elas de grande porte ou de médio porte ou de pequeno porte. Né? Claro que nesse primeiro momento são as grandes empresas que estão, né, na linha de frente. E aí eu queria a gente passar para uma questão aí mais técnica, né? De falar um pouquinho dos blocos ali que as normas são constituídas, né? Os 4 pilares da norma, de informações principais que a gente precisa, que as empresas precisam agora divulgar. Então, não sei se tu quer comentar sobre esses 4 pontos, né, de governança, estratégia, metas e métricas, riscos. Sim. Exatamente, Letícia, acho que tu trouxe aí um ponto, né, que foi lá na resolução, então, quando a gente aprovou a resolução, não foi uma coisa tão simples, né, porque havia algumas resistências, né, sobre a questão da responsabilidade técnica do contador, até por uma visão de que dentro das empresas, quem estava comandando essa temática da sustentabilidade isso não estava sendo tratado dentro das áreas de contabilidade, estava sendo tratado dentro de outras áreas, e a gente sabe disso. Só que a responsabilidade que está vindo hoje para nós é a responsabilidade justamente de fazer, e tu trouxe muito bem esse ponto, a interconexão entre os relatórios contábeis e os relatórios de sustentabilidade. Como eu acompanho esse tema há muito tempo, desde que relatório de sustentabilidade ainda se chamava balanço social, né? Daí se a professora Ana Flávia está aí, né? Estou vendo ela aí, que também estuda a temática, né? Deve também, quando a gente dá aula aí para os nossos alunos, a gente sempre traz um pouquinho, né, daquele histórico, lá do final da década de 90, quando se começou, eu lembro das primeiras pesquisas sobre balanço social. Tá? Inclusive tinha um livro, eu sempre gosto de contar, porque às vezes as pessoas, parece assim que esse tema veio, sei lá, de alguma grande universidade de Harvard. Realmente, lá já se falava do tema. A França, inclusive, foi pioneira nessa temática de responsabilidade social, mas aqui no Brasil, um dos primeiros trabalhos que eu conheci sobre esse tema foi de um professor lá de Juí, professor César Cretes, que escreveu um livro sobre o balanço social, que foi o resultado da pesquisa dele, né, não sei se foi mestrado ou doutorado, e ele fez o livro, e foram os primeiros estudos que eu tive acesso, né, iniciando na docência, né, há bastante tempo, e a partir dali foi se criando uma métricas, metodologias, e aí o primeiro modelo que saiu, que era do IBASE, o IBASE criou o modelo do balanço socioambiental. Até hoje a Renner divulga, junto com as demonstrações contábeis, um relatório que é o balanço socioambiental, onde tem indicadores sociais internos, indicadores sociais externos, indicadores sociais, nós estamos falando do S do ESG. Então, olha que naquela época já tinha essa visão, já se tinha essa visão de que a sustentabilidade não era uma temática somente ambiental, ela era socioambiental. E o que o ESG trouxe foi o G da governança se somando para para fazer aí essa sustentabilidade 360, que não tem como se construir uma sustentabilidade consistente, dissociada da estratégia, da governança, da ética, né? São valores que eles têm que estar presentes. Então, quem criou essa conceituação aí da sustentabilidade ESG, que a gente sabe, né, que vem lá das discussões na ONU, dos fóruns econômicos, onde vários interlocutores, lideranças, né, do mundo global, tinham que defender com unhas e dentes, com garras de leão, essa temática, porque sempre a temática econômica se sobrepôs à temática da sustentabilidade como se fossem coisas antagônicas, e na verdade não são. Né? O que a temática da sustentabilidade traz é essa necessidade de se promover desenvolvimento e crescimento econômico alicerçado em
em uma visão de desenvolvimento sustentável, que é preservando os recursos para as gerações futuras, ou seja, queremos crescimento econômico, queremos desenvolvimento econômico, industrial, né, enfim, do planeta, mas sem que os recursos sejam comprometidos. E que recursos são esses? Os recursos ambientais, climáticos, os recursos sociais, os talentos, os recursos humanos, a saúde mental das pessoas, e hoje isso tudo vem junto dentro da abordagem ESG. Então, mais uma vez, trazendo também aqui um pouquinho, já que nós estamos aqui também para fazer um pouquinho de marketing do nosso curso, nós vamos abordar a sustentabilidade ESG dentro de uma perspectiva de governança e de compliance. Por quê? Porque eu não tenho como divulgar um relatório onde eu vou trazer números, a empresa está investindo tantos milhões em neutralização dos seus gases de efeito estufa, e eu não vejo esses números refletidos lá nos demonstrativos contábeis. Essa é a interconectividade que o padrão S1 e S2 prioriza. Né? Então, assim, ok, divulguem as suas informações de sustentabilidade, mas mostrem o lastro que isso tem com os demonstrativos contábeis. Então, os pilares que estão lá colocados é que a primeira coisa, tem que olhar a estratégia e a governança da empresa. Não tem como brotar um relatório de sustentabilidade numa instituição onde não existe um planejamento prévio, onde não existe uma predisposição dessa instituição à questão da sustentabilidade, onde não existe uma governança que pressupõe, obviamente, uma cultura de sustentabilidade. Então, esse relatório não pode brotar simplesmente porque alguém instalou o dedo e disse assim, temos um relatório de sustentabilidade. Aí se abrem as margens para greenwashing, para social washing, governance washing, que é o quê? A falsificação das informações de sustentabilidade, que trazem um grande prejuízo para investidores, para pessoas que vão tomar decisões pensando que estão adquirindo um produto que é sustentável, e quando na verdade não é. Então esses escândalos já existem aí no mercado. Ao longo do curso a gente vai aprofundar, vai trazer esses cases, né? Mas tem cases históricos, tem outros que ainda estão sendo discutidos, existem processos aí tramitando, né, em tribunais aí de países onde as empresas estão sendo pressionadas a comprovar, você é net zero, ou você vai zerar suas emissões até 2040, e hoje já se sabe quanto vale um crédito de carbono no mercado, portanto, se tu tem um volume X de emissões que tu pretende zerar, neutralizar, dentro aí dos próximos 10 anos, 15, 20 anos, você tem que provar uma geração de fluxo de caixa que seja suficiente para essa neutralização. Se você não tem, se você inventou esse número, a empresa vai ter que responder por essas leviandades, né, por essas, às vezes, falsidades de informação, que são criadas única e exclusivamente para gerar engajamento econômico, financeiro, busca captar recursos, acessar linhas de créditos, atrair investidores, né? Então, esses pilares aí que a Letícia está trazendo, né, que é a questão da estratégia, da governança, dos riscos e oportunidades, que tem ligação direta com a questão da governança, com a questão da materialidade que precisa ser medida, que precisa ser calculada, né, a partir daqueles riscos reais, né, daquilo que a empresa tem na sua operação. Agora eu lembrei o ponto que ficou faltando na fala anterior, que eu estava falando, eu ia trazer o exemplo no caso da Renner, né? Então o que a Renner fez em relação a isso? É um dos pontos que me chama bastante atenção. Como o foco é climático, né, e a Renner é varejo, né, uma loja de departamentos, enfim. Então, um dos pontos que ela colocou lá como risco, foi a elevação das temperaturas, que vem, né, acontecendo aí de uma forma cíclica, né, a gente vem observando aí uma elevação da temperatura, aliás, é uma das metas, né, das ações de sustentabilidade,
manter o aquecimento global sob controle, né, para que ele não ultrapasse 1,5 graus, né, para que ele não se eleve, não chegue aos 2, que seria já uma situação de bastante risco. Então, dentro dessa perspectiva de elevação das temperaturas que vem se observando aí ao longo do tempo, a Renner colocou como um possível risco o aumento da temperatura, ocasionando uma diminuição nas temporadas de inverno, o que poderia impactar nas vendas de artigos de roupas de inverno. Então, eles apontam isso como um risco. Isso tem impacto nas receitas, ou seja, eles já prevêem vender menos roupa de inverno, consequentemente, né, nesse momento devem ter lá pessoas da equipe que estão debruçadas sobre estratégias que serão adotadas para que esse problema seja mitigado. Imagina uma produção exagerada, ou uma compra exagerada de estoque de mercadorias para inverno, quando a expectativa de inverno está cada vez mais reduzida. Então, óbvio que isso tem que ser feito com base em estudos acadêmicos, estudos científicos, por isso todos os anos esses fóruns, Econômico Mundial, COP30, agora a próxima COP que vai ter, as anteriores, sempre são apresentados estudos, e com base nesses estudos, não é qualquer estudo, então depois eu também tenho que justificar perante o meu público de interesse, que olha as minhas demonstrações contábeis, de onde eu estou tirando essas informações. Não é assim, dormi, sonhei, né, delirei e saí ali com uma informação que vai para dentro do relatório. Tudo tem que ter embasamento em dados, em estudos, mas isso é uma preocupação, assim como empresas do agro que são diretamente afetadas por seca, por inundações, né, por catástrofes climáticas, por furacões, por tornados e ciclones, populações ou empresas que estão em regiões litorâneas que podem ser afetadas por tsunamis, né? Então, todos os eventos climáticos passíveis de ocorrer a partir de estudos, a partir de históricos, né? Eles têm que vir para esse cenário para que seja feita uma simulação e a empresa possa avaliar até que ponto as suas operações, as suas receitas, as suas despesas, o seu custo vai ser afetado, e mostrar isso no relatório. Então, é sobre isso. IFRS, S1 e S2 é sobre esse mergulho na estratégia da empresa, mergulho nos fatores exógenos, né, do mercado, do entorno, né, do local onde essas empresas estão situadas, sob os aspectos ambientais, e como isso pode me trazer riscos e oportunidades. Aí, falando em oportunidade, tem o caso, né, um case que eu gosto muito, que é da celulose Irani, que viu na sua produção, né, nas suas florestas que ela mantém para gerar matéria-prima, que vem cada vez diminuindo a demanda por papel, vem diminuindo, né, essa demanda. Então, a indústria da celulose ela vai ter que se reinventar, porque hoje eles já direcionam boa parte da produção deles para embalagens, não mais para papel, né? Antigamente as empresas compravam muito papel, imprimiam tudo. Hoje, na era digital, os processos estão cada vez eliminando mais papel, então eles foram também migrando a produção para outros produtos, né, a partir da celulose, mas tem um detalhe aí bem interessante, que eles viram nas florestas a oportunidade de serem originadores de créditos de carbono. Aí nós já entramos no escopo, Letícia, de um outro pronunciamento, que é o CTG 10, Comunicado Técnico Geral 10, que é sobre contabilização, mensuração e contabilização de créditos de carbono, que é oriundo de uma orientação técnica do CPC, também participei lá todo o processo de preparação para audiência pública, aprovação no CPC e depois no plenário do Conselho Federal de Contabilidade. Então, hoje nós temos um comunicado técnico geral, CTG 10, que trata sobre contabilização, reconhecimento e contabilização dos créditos de carbono, né? E aí nos remete também, né, a essa questão toda que envolve a cadeia, né, toda uma cadeia produtiva. Então, existem empresas que estão no mercado
como originadoras de crédito de carbono, tem outras que são intermediárias, que negociam esses créditos de carbono, e tem ainda as que são usuários finais, que compram os créditos de carbono para aposentar, ou seja, para neutralizar as suas emissões e aposentam esses créditos de carbono. Cada uma delas tem uma forma de reconhecimento disso nos seus demonstrativos contábeis, né, que é o reconhecimento, a mensuração e a divulgação, né, como divulgar isso depois nos relatórios. Então, assim, é um conteúdo vastíssimo, riquíssimo, né, e que dá margem aí para muita pesquisa, né, porque depois eu imagino aí a conclusão desse MBA vão ser os alunos fazendo estudos, né, e olha a oportunidade que nós temos enquanto universidade de sermos aí um polo de inteligência sobre esse tema. Isso já acontece com o grupo de governança, né, que a professora Letícia coordena, mas eu vejo aí também uma possibilidade bem promissora para todos nós, professores, estudantes e comunidade acadêmica da URGS, da Faculdade de Ciências Econômicas, de sermos aí um polo de inteligência, gerador de conhecimento para uso aí no mercado, né, de uma forma também pioneira. Tomara, né? Acho que em seguida a gente vai falar um pouquinho do MBA, mas são muitos anos, né, que a gente vem pensando e vem estudando, né, se debruçando, né, as nossas primeiras reuniões, né, Ana, foram lá pré-pandemia, antes da pandemia, eu acho, né, se eu não me engano, antes das normas realmente estarem consolidadas, né, a gente já tinha essa ideia e a gente vem trabalhando nisso há muito tempo, né. Então, o nosso esforço é para que isso aconteça e tomara que dê certo, né? Porque, pelo que a gente tem visto, a turma que a gente está recebendo também é de pessoas bastante engajadas, então que vão ter oportunidade de usar isso nas suas realidades, nas suas empresas e transformar, de fato, as suas realidades. Eu queria aproveitar até que tem bastante gente está tendo, talvez, aqui o primeiro contato com as normas, né? Então, talvez só para ficar um pouquinho, assim, né, o beabá aqui para quem realmente está tomando o primeiro contato com S1 e S2, né? A norma S1 é a de regra geral, vamos dizer assim, que estabelece os principais conceitos. A S2, ela é sobre a questão climática, e provavelmente nós tenhamos aí nas próximas, né, as próximas normas sejam aí as relacionadas a pessoas e outros desdobramentos ambientais, tá? Então só para orientar nesse sentido, assim, quem está realmente tomando aqui conhecimento dessas normas no primeiro momento. Acho que um outro aspecto, né, que acho que comentou ali sobre a materialidade, eu sempre acho bem importante fazer essa ressalva aqui, porque esse é um conceito-chave que a gente tem aqui para a sustentabilidade, né? Porque o que acontece, né? O que a gente acompanhou no mercado, principalmente aí de 2019 para cá, o tema se tornou bastante relevante, né? Seja aí por parte do mercado, pelos fornecedores de crédito, os próprios eventos aí, né, da ONU e tal. Então, o tema realmente ganhou muita repercussão. E o que aconteceu com isso é que muitas iniciativas, pode até dizer frameworks foram criados, e muitas empresas começaram a fazer os seus relatos de sustentabilidade de diversas maneiras, né? Relatos até bastante extensos, com muitos detalhes, com métricas criadas internamente, métricas talvez de uma ou outra instituição financeira. O que se tem a partir, então, do ISSB é justamente essa padronização, que é importante, principalmente quando a gente fala de contabilidade, e um dos requisitos aí da nossa informação contábil é que a informação seja comparável, né? Então, quando eu não tenho essa perspectiva de comparabilidade, eu também não consigo avaliar nem a minha própria evolução e nem a minha situação em relação a outros players de mercado, a outras empresas, enfim. Então,
quando a gente adota um padrão, o padrão nos facilita essa comparabilidade, né? E nesse sentido, esse conceito de materialidade é um conceito muito importante. Para quem atua na área de sustentabilidade, já conhece outros frameworks, tem um conceito que é da dupla materialidade, que é uma materialidade de impacto, né? Que se considera todos os efeitos que a empresa gera no ambiente e se mede isso. E a gente tem uma outra perspectiva, que é a materialidade financeira, que são justamente esses riscos do ambiente para a empresa. E é importante ressaltar que a exigência aqui do padrão que a gente tem até o momento é dessa materialidade simples, chamada materialidade financeira, em que a gente analisa os impactos do ambiente, né, principalmente aqui, considerando o S2, né, das questões relacionadas ao clima. Para a empresa, se avalia riscos e oportunidades com relação a isso, e se divulga aquilo que é material, daquilo que é relevante. Ou seja, eu preciso entender o que é importante na perspectiva da empresa, que pode afetar a perspectiva da empresa, que pode afetar meu fluxo de caixa atualmente, ou mesmo no médio prazo, e que pode trazer um efeito para a decisão de um terceiro, né, dos principais interessados na informação contábil. Então, como é que eu vou definir o que é material? Quem trabalha na auditoria normalmente conhece esse conceito de materialidade, né, que é justamente a definição daquilo que é relevante para o seu principal usuário. E aqui o conceito é muito parecido. Eu vou avaliar riscos e oportunidades que, de certa forma, podem afetar a minha empresa, as perspectivas da empresa, estratégia e tal, e que podem trazer um efeito aí, financeiro para o usuário da informação, né, para o investidor. E esse conceito é muito interessante. Não quer dizer que a empresa não possa fazer materialidade dupla, né, de avaliar impacto, inclusive, né? Inclusive é recomendado que se faça isso, porque eu consigo enxergar melhor os meus riscos e as minhas oportunidades quando eu também tenho essa via aqui de mão dupla, tá? Mas o que é importante mencionar nesse momento, assim, que estamos em processo de adoção, é que eu preciso divulgar aquilo que é importante. Ou seja, aquela informação que eu detalhava à exaustão e que não levava a lugar nenhum, né? Vamos dizer assim, né? Encher o relatório ali, fazer um relatório talvez com 300 páginas de informações que não vão ser úteis, que vão desviar a atenção para as coisas importantes, e quando a gente fala de informação, a gente está falando disso, né? Que quando eu divulgo muito isso também pode ser prejudicial, da mesma forma que quando a gente omite informação, eu posso prejudicar o interessado, o excesso de informação também, porque aí se desvia do foco, desvia daquilo que é importante, e a questão aqui é tornar esse relatório mais objetivo e mais voltado para deixar evidente aquilo que é realmente material relevante. Então, esse era um ponto que eu gostaria de trazer aqui, né? Bem importante, Letícia. Inclusive, eu gosto muito, tem uns vídeos no site do CBPS, e tem um vídeo bem curto até da Vânia Borgert falando sobre a questão de materialidade, né? E eu gosto muito, assim, de ouvir essa explicação, assim como tu deu também, né, que é essa questão da relevância, a materialidade, para quem estuda lá desde o nosso framework, lá da estrutura conceitual, tá lá, relevância, né, representação fidedigna e a relevância como sendo características fundamentais da qualidade, que trazem qualidade, que trazem, né, que são essenciais para uma demonstração, para uma divulgação, né, útil e que realmente faça sentido e faça diferença, né? Caso contrário, não precisaria ter divulgação se fosse para ficar falando abobrinha. Então, acho que a Letícia trouxe aí muito bem esse ponto, essa perspectiva,
né? Porque acho que o espírito do legislador, quando trouxe essa questão, né, do conceito de materialidade financeira, é muito no sentido de trazer uma materialidade e de trazer um foco, né? Foi mais ou menos como dizer assim para o profissional, não perde tempo trazendo informações que não vão afetar a decisão, né? Que não vão afetar a tomada de decisão, né? Essas informações, elas têm que ser trazidas lá no contexto das demonstrações contábeis, mesmo assim de forma agrupada, porque a gente sabe que quando vai se fazer um balanço, uma demonstração de resultados, as informações são agrupadas, né? E existe ali, inclusive, a própria, como a Letícia disse, né, a auditoria trabalha muito com esse conceito até para ver o nível de detalhamento que vai ser dado para algumas informações. Hoje, como é o CPC 51, que é a nova norma que traz mudanças aí, revogou o CPC 26 sobre estrutura de divulgação das demonstrações contábeis, né, a partir de uma nova perspectiva, com mais detalhamento para o DRE, que nem é mais DRE, agora é só DR, né, demonstração de resultado, e isso já vem dentro de um ambiente inovador de legislação, onde o que tiver que ser detalhado lá nas demonstrações, né, contábeis, vão ser detalhados nas informações, nas divulgações de sustentabilidade, o que for material, o que tenha impacto, o que possa fazer diferença no processo de tomada de decisão, que para quem for investir, para quem for conceder crédito, empréstimo, enfim, possa entender o que de fato vai afetar aquela empresa, né, nesse primeiro momento de S2 sobre questões climáticas, mas aí na sequência dos S's, aí que já deve estar vindo, S3, S4, vão começar a entrar outros elementos. Quem tiver treinado e já souber como é que eu tenho que raciocinar e preparar em termos de S2, já vai estar, S1 e S2, quando sair as próximas, né, a próxima sequência, já vai estar sabendo exatamente o qual é o raciocínio, né, que precisa ser feito. Eu queria só só uma correção lá no início. Eu trouxe aí o número da resolução, e eu não sei se eu falei a resolução correta aqui, trouxe a possibilidade aí de adoção antecipada, né, das normas S1 e S2, 1710, eu botei inclusive o link aqui no chat, e já botei o link aqui também da S1 e da S2, né, quem quiser baixar, aí sem muito esforço, né, de ter que ir atrás, já pode fazer aí o download aí pelos links que eu coloquei, que são links direto lá do site do CFC. Tá? Então, é a resolução 1710, que fala da responsabilidade técnica dos contadores, e depois aí o texto completo da S1 e da S2 em PDF. Ótimo, ótimo. Para encerrar, assim, e aí o pessoal fica livre já para quem quiser fazer perguntas, já pode colocar ali no bate-papo. Falando um pouquinho da obrigatoriedade, né? A gente tem aí nesse primeiro momento de adesão voluntária, essas normas passaram pela asseguração limitada, e a tendência é de que a partir da obrigatoriedade vai passar por uma auditoria, ou seja, uma auditoria completa, né, com emissão de opinião, da asseguração razoável, né. Então, como a Ana falou, a norma com a data base 2026, entregue em 2027. Esse primeiro ano, ela pode ser entregue junto com o formulário de referência, a partir do segundo ano de adoção, junto com as demonstrações financeiras, ou até o terceiro mês, então, o que vem antes. Então, isso já mostra essa conexão, né, entre uma informação e outra, porque nesse momento de adesão voluntária não se tinha uma data específica, né? Então, de certa forma, a gente recebe uma informação que é descasada, né? O relatório de sustentabilidade sai em uma data, o conjunto de demonstrações financeiras da empresa em uma outra, e a partir, então, 2027, né, a gente vai ter a entrega em conjunto, que aí justamente a gente facilita
a análise do contexto geral das empresas nesse sentido. E aí eu queria chamar a atenção, né, a gente tem a obrigatoriedade para as companhias abertas e para as entidades reguladas, né, financeiras e outras entidades reguladas. Mas uma coisa interessante é que uma das exigências ali, né, principalmente considerando o S2, é a divulgação dos escopos ali dos gases de efeito estufa, né, que a empresa tem que medir e dizer qual é a estratégia, né, para a redução desses gases. Então, tem o escopo 1, o escopo 2, né, o 1 que é o direto, aquilo que ela gera internamente, o indireto, que é o que ela pode comprar, então, fazer a redução das suas emissões comprando o crédito de terceiros, que foi ali como a Ana comentou, o exemplo, né, das empresas de celulose. E o terceiro, que é o mapeamento da cadeia de valor, que aí é um outro nível que vai atingir empresas de pequeno e médio porte. Né? Então, a partir do momento em que a empresa que tem a obrigatoriedade vai precisar mapear a sua cadeia de valor, né, e os gases, todas as questões, né, relacionadas ao clima vão impactar, né, o seu fornecedor, vamos dizer assim, isso vai trazendo um efeito cascata para as outras empresas e provavelmente a gente vai ter aí uma adoção ainda mesmo que não obrigatória para outros tipos de empresa, para outros tamanhos de empresa, né? Então, muita gente acha que isso vai ficar no âmbito só de SA de capital aberto, mas provavelmente não, porque isso vai fazer parte também, muitas vezes, né, para acesso ao capital. Né? Então, muitas empresas estão conseguindo acesso ao capital, financiamento com taxas mais baratas a partir da sua responsabilidade da adoção de práticas ESG. Da mesma forma que a gente já tem casos aí relacionados à questão tributária, né? A empresa consegue lá um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda para reduzir a sua dívida tributária em troca ali de adoção de determinadas métricas de ESG. Então, acho que tem muitos benefícios, eu sempre procuro tratar também, de certa forma, assim como a gente está falando, né? É importante que a empresa também perceba que isso é gerenciamento de risco de forma geral, né? Aquilo que a Ana mencionou, que é um crescimento sustentável, que se precisa gerar resultado, sim, mas que esse resultado não coloque a empresa em risco, o ambiente em risco, porque a partir do momento em que eu coloco o ambiente, as pessoas em risco, eu vou ter problemas também, né? Então, não adianta eu ter um grande produto, uma grande operação, se eu daqui a pouco não tenho para quem vender esse produto. Então, é uma questão de responsabilidade com a empresa, mas também, né, com aqueles que participam dessa comunidade e responsabilidade com o mundo todo, e isso vai trazer benefícios financeiros para a empresa, inclusive, né? Não sei se tu quer comentar esse ponto. Eu já gostaria de convidar o pessoal aqui para falar um pouquinho sobre o MBA. Inclusive, Letícia, assim, eu acho que isso que tu está trazendo é extremamente importante. Para quem quiser entender um pouquinho essa escopo 1, escopo 2, escopo 3, e principalmente o escopo 3, porque parece assim, aquele em que a empresa parece que ela está mais descompromissada, porque assim, eu não emito, não tenho atividade industrial, né? Sou um prestador de serviços, então não tem que me preocupar com essa questão de emissões, né? Mas essa empresa está negociando, transacionando, né, fazendo negócios, ou tem participação em capital de uma empresa que é emissora. E isso é uma, digamos assim, uma responsabilidade solidária, uma responsabilidade por contágio, né? Tu não é emissor direto, mas tu está dentro de uma cadeia de relacionamento. Para dar um exemplo, é mais ou menos o que aconteceu com as empresas aqui, que vocês devem lembrar o caso das vinícolas aqui do Rio Grande do Sul, que foram acusadas de exploração de trabalho análogo à escravidão. Para a gente que estuda governança há tanto tempo, parece tão óbvio que se tu contrata, terceiriza
um serviço, tu também é responsável pela gestão, não direta, mas indireta, de como aquelas empresas terceirizadas estão contratando aqueles colaboradores. Numa sequência aí de S2, S3, para S3, para S4, quando entrar o escopo social, com foco talvez em relações trabalhistas, essa questão vai ser muito prioritária. Né? Com todo esse processo aí de terceirização, pejotização que as empresas fazem, elas não se desvinculam totalmente da responsabilidade do que aquela empresa contratada está, de que forma ela está conduzindo, gerindo a sua relação trabalhista, porque isso pode respingar na empresa que está contratando. Então, isso é um escopo 3, né? E isso tem um nível de responsabilização. Então, se vocês olharem as justificativas que todas as empresas envolvidas naquele caso lá atrás deram, que foi, nós contratamos uma empresa e essa empresa estava praticando atos que nós não concordamos, mas que também nós não fomos atrás, isso ninguém disse na sua nota, mas eu estou dizendo, nós não fomos atrás para ver como estava acontecendo, né, a forma como esses trabalhadores estavam sendo hospedados, onde eles estavam, o que eles estavam comendo, se a situação era realmente humanitária ou não. Então, a partir do momento que uma empresa negligencia, né, uma subcontratação, ela se coloca no risco, né, de acabar tendo que responder solidariamente por problemas. Então, isso é algo que nós, como contadores, temos aí um papel estratégico dentro dessa nova responsabilização que nós passamos a assumir, de orientar as empresas, de sinalizar riscos, de trazer a questão da materialidade para a discussão, para que as empresas possam avaliar até que ponto realmente vale a pena, né, um determinado procedimento. No mínimo, nós não podemos pecar pela omissão. E é aí que nós entramos dentro de um papel estratégico bem importante, e acho que isso fala muito também sobre a valorização que a gente tanto fala, né, a importância de valorizar o profissional de contabilidade, vai ser justamente a partir dessa visão, e eu penso que o tema da sustentabilidade, ele nos traz a oportunidade de um reposicionamento para quem hoje quer se reposicionar em termos de carreira. Eu quero fazer algo que traga mais propósito, sentido para a minha atuação profissional, eu quero sentir que eu realmente estou fazendo a diferença, estou liderando um processo, estou conseguindo, né, trazer mais verdade para o mundo, né, fazer coisas que tenham impacto, que hoje se fala muito, né, na atuação de impacto. Né? Então, o tema da sustentabilidade, ele nos traz essa oportunidade de nós sermos líderes de processos que podem mudar a forma como as empresas atuam, né, e não só como atuam, mas também como reportam essas informações. Exatamente. Então, acho que conseguimos dar uma boa visão, né? Claro que as normas têm muitos detalhes que poderiam ser desdobrados aqui, mas aí precisaríamos de bem mais tempo. Mas acho que, de forma geral, a gente conseguiu, né, explicar um pouquinho e trazer aqui essas conexões importantes com a nossa área. E aí, né, professora Ana, já gostaria de convidar todos aqui que nos assistem, que estamos com inscrições abertas para a primeira turma do nosso MBA em governança corporativa, compliance, ESG, e acho que a Ana comentou isso muito bem, né, que as coisas não são separadas, né, assim como essa visão do ESG ela traz de uma forma mais consistente para a empresa, de que ela não está isolada no mundo, né, que ela não vive isolada, que ela não pode ser vista como que a gente chama de sistema fechado, muito pelo contrário, ela é aberta e ela faz parte do mundo e ela sofre efeitos dessas variáveis externas, assim como influencia esse ambiente também. A gente não pode tratar sustentabilidade de forma isolada, da governança, do compliance, porque essas coisas todas precisam andar juntas, né? Com uma base ali bem sólida, que a professora Ana conhece bem, que é a base da ética, né? Da ética e da cultura organizacional. E então a gente tem esse desejo, né, de lançar esse curso já há bastante tempo.
temos trabalhado nele já, assim, com muita responsabilidade, muito cuidado, principalmente no último ano e meio aí, para que ele fosse muito bem desenhado no sentido de trazer um conteúdo bastante sólido e bastante prático ao mesmo tempo, que possa fornecer realmente um instrumental que seja capaz de ser utilizado pelas pessoas para que elas realmente transformem as suas realidades, né? Não só talvez a sua perspectiva de carreira, mas façam a diferença, né? Se elas não querem mudar de carreira, nos lugares onde estão, né? Porque acho que a gente está trazendo um conjunto de disciplinas que passam justamente desde a ética corporativa, né, da cultura organizacional, até a parte da questão ali do S, do SG, né, das pessoas. E para isso a gente trouxe um corpo docente bastante qualificado, bastante especialista nesses assuntos, né? Nós temos alguns professores da casa, aqui, que quem é da URGS já conhece, né? Que tem muito conhecimento na área de auditoria, de compliance, a própria professora Ana Flávia aqui, né, a professora Raul, a professora Ana, que é responsável aqui né, por duas disciplinas e vai estar conosco aí durante todo esse processo de organização do curso. E temos especialistas também, como a própria Vânia Borgert, que a Ana comentou, né, que é que vem, né, participando dessas discussões de sustentabilidade no mundo todo, né, de um board internacional bastante importante, que é o IESBA. A gente tem também é do CBPS, também do CBPS, a Vânia, uma currículo, grande profissional, maravilhosa. Um currículo, um conhecimento, assim, excelente. A gente tem uma outra profissional que é excelente também, que é a Mônica Foster, que é gaúcha aqui, né, Gaúcha do mundo, né? Gaúcha do mundo. Cada membro dia da IFAC, dos boards. Palestra num lugar diferente, em Singapura, China, nesses lugares mais exóticos. Mas a Mônica é membro do IFAC, que é uma das principais organizações, né, da nossa área. Assim como a gente tem a participação do Alexandre Tavares, que é o responsável pelo primeiro relatório da Renner, né? Tem aulas que eu vou querer assistir, mesmo sendo professora, eu vou querer assistir muitas aulas, porque... Por exemplo, a gente tem o professor Luiz Carlos Pinto, que é o secretário da inovação aqui de Porto Alegre, né? Ele é professor da casa, mas está licenciado porque ele está atuando no município como secretário da inovação, e é uma pessoa, assim, que tem um conhecimento dessa parte de empreendedorismo, novos negócios, startups, de inteligência artificial, bastante profundo. Nós temos especialistas nos relatórios corporativos, a professora Ana Karen ali da comunicação, a professora da área ali de social, que trabalhou muito com a questão das enchentes em 2024. Então, a gente tem ali um corpo docente realmente muito qualificado para que esse curso ele tenha o melhor resultado possível, né? Que eu acho que essa é a nossa responsabilidade aqui como URGS também, né? De trazer algo que seja efetivamente de qualidade. E que eu gostaria de chamar a atenção aqui, o curso EAD, que hoje facilita, né, a participação de muita gente, mas as aulas são ao vivo. A nossa preocupação é sempre trazer a interação professor-aluno, mas também proporcionar a conexão com os alunos, né? Entre os alunos, de alunos com professores, porque a gente sabe que as pessoas que fazem parte do curso, que essa conexão, esse network é muito importante, porque todo mundo, né, de uma certa forma, está atuando na sua realidade e que tem as suas experiências e que pode compartilhar com a gente essas experiências, e é assim que a gente vai crescendo, né? Então, é um momento muito importante, porque a gente vai conseguir proporcionar isso, mesmo ainda que as aulas sejam online, né? E se, porventura, a pessoa não conseguir assistir online, ao vivo, a aula vai ficar gravada, ela vai conseguir assistir depois. É um curso relativamente rápido, ele tem 1 ano aqui de duração,
aulas terças e quartas, tá? E no final, a ideia é a gente fazer um workshop aí de final de semana, provavelmente na cidade de Gramado, né? Não está confirmado ainda, mas é a nossa ideia, justamente proporcionando que esse networking ele seja mais concreto, né? E consolidando aí todo o conhecimento que a gente vai trazer ao longo do curso. É importante dizer, mas eu moro lá sei lá, no Nordeste, não vou conseguir participar presencialmente, tranquilo, porque aí a gente vai, né, viabilizar uma forma da pessoa participar, né, online desse evento, desse workshop também, que a gente vai fazer no final do curso. Então, gostaria, não sei se tem algum comentário, Ana, sobre o curso, mas gostaria de colocar aqui toda a estrutura da URGS à disposição, para quem tiver dúvidas, entre em contato. Temos só até sexta-feira aí com inscrições abertas, depois não tem mais, não vamos prorrogar mais, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um curso aí de grandes resultados, né? Então, o nosso grande objetivo aqui também, e por isso que a gente também aproveita para apresentar o MBA aqui para vocês. Eu só quero comentar aqui no sentido de que entendo que é o primeiro de várias edições, né, que certamente essa temática vai ganhar velocidade, vai ganhar musculatura e aderência dentro da contabilidade. Infelizmente, a sustentabilidade ainda é um tema que não desperta, né, da forma como nós gostaríamos que despertasse o interesse dentro da contabilidade. Talvez ainda a gente tenha até mais profissionais de outras áreas, de outras formações do que da própria contabilidade, porque é histórico, assim, essa questão de que o contador ele ainda está muito vinculado a temas tributários, a temas, né, de natureza mais técnica, e agora a sustentabilidade vem com essa pegada, com essa força técnica, né, justamente pela obrigatoriedade crescente que as empresas terão, né, por essa demanda. Então, a ideia é que, assim, ninguém seja pego de surpresa, que um contador, ao ser questionado pelo seu cliente, ao ser solicitado pelo seu cliente para realizar, né, e desenvolver uma divulgação de sustentabilidade, que ele saiba exatamente do que se trata. Né, e hoje o que a gente percebe é que, com exceção das grandes empresas que já estão mais conectadas com o tema da governança, da sustentabilidade, do compliance, né, da ética, as pequenas e médias empresas ainda precisarão de líderes como esses que nós estamos formando aqui na graduação e na pós-graduação, né, vão precisar que esses líderes sejam os impulsionadores, né, dessa temática que eu não tenho dúvida que vai ser o futuro do mundo dos negócios, o futuro da contabilidade. Então, por enquanto, muita resiliência nossa aqui, né, Letícia, para que a gente tenha bastante fôlego, né, de seguirmos aqui fazendo a nossa parte, né, de conscientizar os profissionais para a importância do tema, e que cada um de vocês que está aqui nos assistindo seja também aí um agente de transformação, um agente de comunicação que leve essa mensagem para outras pessoas. Estou vendo que nós estamos aqui também não só com alunos, mas também com pessoas aí do mercado, né? Tem o Jarbas aí que está nos assistindo, tem a Graciela, que também atua dentro do segmento aí, junto conosco, né, Letícia, também, além da área acadêmica, também com algumas atividades mais executivas aí no mercado, porque o mercado realmente está muito carente de pessoas com esse conhecimento. Então, certamente isso é conhecimento que vocês já vão botar em prática quase que imediatamente aí na sequência do curso. Isso mesmo, professora Ana, eu coloquei, inclusive, aqui o Carlos aqui, que é o nosso secretário também, então, coloquei aqui os dados de contato, qualquer coisa entre em contato conosco, a gente tem aí todas as condições de tirar as dúvidas que vocês tiverem, não sei se alguém tem alguma dúvida específica sobre o MBA,
Mas, já de início, gostaria de agradecer muito aí a presença de vocês, agradecer aí os alunos da professora Ana Flávia também, Leiser, que tem, né, que está fazendo o estágio docente aí. Junto comigo. Já estamos finalmente também da dissertação, o Luiz Marcelo, então tem bastante gente aqui, o Matheus, que é o meu orientando, então tem bastante, a Georgineia também, que já mestre aí, então tem bastante gente que já de casa aqui, então a gente fica feliz em ver o pessoal, e agradecer a participação, agradecer muito aí essa parceria, Ana, acho que trouxe aí excelentes reflexões, né? Então, não podia ter ninguém melhor do que tu para trazer, para discutir esse tema aqui, que é tão importante, a gente já falou algumas vezes, mas muito precisa ser discutido ainda sobre S1 e S2. Então, eu que agradeço, Letícia, a oportunidade. Agradeço a toda a audiência aí que ficou conosco aí o tempo todo. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, profs.